Sabe quando um nome vem acompanhado de um título, um que parece carregar um peso enorme? É por aí que a gente começa hoje. Vamos desvendar um mistério literário que está todo contido em poucas palavras. Olha só isso aqui, a nossa peça central. O nome, Manuel Vázquez Montalbán. E logo do lado, entre parênteses, esse título, Pai do Romance Policial Espanhol. Parece uma coisa simples, né? Quase uma nota de rodapé. Mas acredite, tem muito mais coisa aí por trás. É aqui que a nossa análise começa de verdade. O que significa, na prática, ser o pai de um gênero literário inteiro? E o que faz um romance policial ser, especificamente, espanhol? Ok, vamos mergulhar nisso e analisar as pistas, uma de cada vez. Então, nossa primeira pista é a palavra mais forte dessa frase toda: pai. Em qualquer contexto criativo, essa palavra tem uma ressonância, uma força especial. Vamos decifrar isso. Pois é exatamente isso. Ser o pai de algo assim não é só sobre ter escrito um livro, ou vários. É sobre ter dado origem a uma coisa nova, ter estabelecido a fundação, a base de tudo. É um verdadeiro ato de criação. O ponto-chave é o seguinte: ser um progenitor de gênero significa que essa pessoa basicamente desenhou um mapa que todo mundo depois ia seguir. Ela não entrou num território que já existia. Ela criou esse território do zero. E olha só que interessante como essa ideia de criação se desdobra. Um pai de um gênero, ele define as regras do jogo, sabe? Ele cria aquele detetive que vira um ícone, um molde para tantos outros. Define a atmosfera, o sentimento daquele mundo e, claro, inspira todo mundo que vem depois. É uma influência, assim, gigantesca. E isso nos leva direto para nossa segunda grande pista. Se ele é o pai, então qual é a natureza dessa criação? A resposta está na segunda parte do título. E é aqui que a investigação fica ainda mais profunda. Porque não é só um romance policial. É um romance policial espanhol. E esse adjetivo, ele é a chave de tudo. E por que isso é tão importante? Simples. A literatura, especialmente a de crime, nunca existe num vácuo. Ela é um espelho da sociedade que a produz. Então, a palavra Espanha, aqui, não é só um lugar no mapa. É o DNA cultural, social e político da história toda. Vamos tentar deduzir a identidade desse gênero. Se pensarmos no contexto da Espanha, principalmente no período pós-Franco, o que vem à mente? Não um mundo simples de lei e ordem, mas um de transição política, de memória histórica. Os temas não seriam apenas quem matou, mas sim por quê. O que isso diz sobre a gente? O herói provavelmente não seria um idealista, mas alguém cínico, que já viu de tudo. A atmosfera seria de um realismo cru, urbano, bem diferente de um mistério electrante e estilizado. Exatamente. O romance policial espanhol, por dedução, tinha que ser um gênero que olha para as rachaduras e as contradições da própria Espanha. É um gênero com consciência social e olha com uma memória bem longa. Certo. Agora, vamos juntar as duas peças da nossa investigação, a figura do pai e o contexto espanhol. O que acontece quando a gente combina a ideia de um criador com este cenário tão específico? A lógica fica bem clara, né? A gente partiu da afirmação, analisamos o que pai significa, essa ideia de criação, deduzimos a identidade única do gênero, espanhol, e a conclusão se torna inevitável. O título significa que Montalbán não só participou de um gênero, ele criou um molde para ele, um molde que era intrinsecamente espanhol. E este é o nosso veredito. O título Pai do Romance Policial Espanhol é o reconhecimento de que ele deu a um país uma nova maneira de se olhar no espelho, usando o crime e a investigação para explorar sua própria identidade, suas feridas e suas verdades. Ele deu a todo um gênero a sua voz única. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para pensar. Em todas as formas de arte, existem esses progenitores, essas figuras fundadoras. Na música, no cinema, na literatura. Quem foram as pessoas que estabeleceram as regras? Quem criou o mundo que tantos outros depois vieram a habitar? A resposta pode revelar muito sobre aquilo que mais nos cativa na arte.